Você já parou pra pensar porque algumas pessoas conseguem se destacar, chamar atenção, alcançar o que elas almejam mais rápido do que outras, enquanto aquelas pessoas que também são talentosas acabam ficando no anonimato, acabam ficando escondidas e demoram muitas vezes pra conseguir uma pequena oportunidade? Eu também já parei pra pensar e hoje nós vamos entender exatamente os motivos pelo qual isso acontece. Pode ser aquela frase emblemática, né, de que há um tempo pra todas as coisas, isso sim, pode ser que a sorte está do lado daquelas pessoas, pode ser que Deus tenha, assim, muito a ver com aquela situação específica, mas pode ser também que a baixa autoestima está gerando em você uma distorção na sua autoimagem e está sendo, assim, um dos fatores importantes que está te influenciando a não ser vista como a potência de mulher que você é. E pro ano de 2025 a gente não está aceitando, vamos estar passando a oportunidade de não ser vista, de ficar no anonimato, vai ser o ano daqueles que se posicionam. Então, esse nosso encontro de hoje faz parte das séries das 30 lives, 30 áreas que nós estamos estudando todos os dias, entendendo o conceito para aplicar e se projetar, ou seja, projetando 2025. Eu sempre falo isso para você, vão existir dois tipos de pessoas no novo ano, todos os anos acontecem isso. Existem as pessoas que entram no ano esperando que a vida vai reservar para elas para se situar, entender o que elas vão fazer, como se fosse uma viagem para a Europa, e o primeiro tipo chega lá na Europa só com a roupa do corpo, e o segundo tipo se programou, se organizou, fez 2 malas, fez uma mochila com quitutes para comer, com adaptador de tomada, com euros na bolsa, com blusas térmicas, com livro para ler, com um chip de celular que funciona internacionalmente, enfim. Então, qual das duas pessoas você acha que mais vai se adaptar, vai conseguir gerar as oportunidades, vai conseguir se projetar, vai conseguir se destacar? Lógico que a segunda opção. E você tem a chance ainda nesse ano, né, de 2024, eu não sei quando você tá assistindo, mas a gente está gravando isso aqui no ano de 2024, então você tem a chance de se projetar pro ano de 2025. Mas se você tá assistindo também em 2025, já se organiza, pega papel, papel e caneta, senta direito nessa cadeira, aperta o fone de ouvido, porque o ensinamento de hoje tá assim, ó, de milhões, como a galera fala por aí. Eu, como consultora de imagem, né, eu sempre costumo me apresentar ali, especialista em desenvolvimento pessoal feminino, mas como consultora de imagem por formação, entendo que é muito importante não só trabalhar a estética, as partes externas das mulheres, de falando sobre cor, sobre biotipo, mas também entendendo como funciona o nosso cérebro com relação à nossa percepção sobre nós mesmas. E hoje vai ser exatamente esse assunto. A gente vai falar sobre como a autoimagem, ela impacta diretamente em como não só você se percebe, mas como o outro também se percebe. Então, ó, já curte esse vídeo, já dá um like aqui embaixo, porque quando você faz isso, o YouTube entende que o nosso conteúdo, ele é importante, ele é relevante, e eu sempre falo isso. Viver uma vida onde Cristo é o nosso estilo de vida não é uma vida cheia. A Bíblia não fala que Cristo não morreu numa cruz para que a gente tivesse uma vida cheia, mas uma vida em abundância. E a abundância, ela está muito conectada com isso, que você, com você não só fluir em você, não só você se encher, mas fluir também para outras pessoas. Se você hoje não consegue ter essa estrutura de estúdio, de câmera, de cenário igual eu tenho, você pode ser um canal abençoando as outras pessoas com esse ensinamento, ok? Então, como eu falei no começo desse nosso encontro de hoje, por que muitas vezes algumas pessoas que também são boas, são inteligentes, são pessoas assim que estudam, que se projetam, né? Muitas vezes tem ali um diploma, às vezes uma formação, uma pós-graduação e tá ali às vezes fazendo uma profissão que é muito menor do que ela estudou, ganhando menos do que ela queria. Porque muitas coisas podem estar conectadas. Existem alguns ensinamentos que informam que 4 coisas podem estar conectadas diretamente com essa baixa autoestima e com essa distorção na autoimagem. E é exatamente esses assuntos que nós vamos trazer agora. Quatro entendimentos, 4 causas que você pode estar passando. Eu até anotei aqui 4 resultados negativos que você tem na vida que são causados pela incerteza da sua autoimagem. Então, se você tá tendo algum desses resultados negativos, você pode ter certeza que é uma distorção na sua autoimagem. E hoje a gente vai acabar com eles. Então, eu vou te mostrar o que eles são e como um antídoto para isso. Sabe quando a gente é mordido por um bichinho
existem alguns antídotos para combater qualquer efeito negativo daquele veneno. E hoje a gente vai entender como combater esses efeitos negativos, esses venenos que a vida tenta nos empurrar. A primeira coisa que a gente precisa entender, e é uma das nossas filosofias de vida aqui, se é sua primeira vez aqui, já se acostuma, porque todos os dias a gente entende qual que é o conceito daquela palavra e como a gente pode aplicar ela no nosso dia a dia. Então, como você sabe, o nosso encontro de hoje é sobre autoimagem. O dicionário nos diz que a autoimagem é a forma como uma pessoa se vê, ou seja, a imagem que ela tem de si mesma. É um conceito que engloba a aparência física, as habilidades, as características pessoais, as emoções e os pensamentos, ou seja, o conjunto de tudo aquilo que a gente é. É engraçado porque quando a gente ouve a palavra imagem, a gente acredita que é só a parte externa, só os fatores estéticos que são importantes, quando na verdade o próprio dicionário afirma que não. São todas as certezas que você tem sobre você, desde o seu fio de cabelo até o seu dedinho do pé, mas também internamente. As certezas que você tem sobre você, além do que a gente pode ver. E isso é muito importante, porque muitos de nós temos certezas apenas do que as coisas visuais são. Eu tenho certeza que o meu olho é castanho, eu tenho certeza que o meu cabelo é preto, eu tenho certeza que a minha pele é meio branca, às vezes meio amarela, dependendo do nível de sol que eu tô pegando. Eu tenho certeza que a minha unha tá pintada de branco, eu tenho certeza que a minha pele tem acne. Então a gente tem alguma certeza sobre nós mesmas que são externas, quando na verdade a gente tem que ter mais certeza das coisas internas, da nossa força, da nossa identidade, de quem nós somos, o que a gente veio fazer aqui, do que apenas as coisas externas, porque as externas são passageiras. Do mesmo jeito que meu cabelo tá preto hoje, daqui 30 anos, até menos eu acho, ele pode já estar com muitos fios brancos. Então, a minha certeza sobre mim mudou completamente? Sim, externamente falando, sim. Se alguém me perguntar, nossa, que cor que é seu cabelo? Eu não posso falar que meu cabelo é preto se o meu cabelo tá totalmente tomado por fios brancos. Então, eu quero que você entenda isso. Os fatores externos, eles podem sim mudar, mas os internos você precisa ter tanta certeza, tanta confirmação de quem você é, que vai ser essa certeza que vai evidenciar, que vai fortalecer, que vai fundamentar a sua autoimagem e vai trazer para você certezas que são imutáveis. E isso é o benefício de você transformar Cristo no seu estilo de vida, porque você fundamenta as suas ações, o seu conhecimento, as certezas sobre você em ensinamentos milenares, ou seja, ensinamentos que não são voláteis, não são modas, não são hypes, não vão de acordo com o que as pessoas que são muito voláteis afirmam, mas sim numa verdade milenar, que tem mais de 5.000 anos, que tem extremamente efeitos positivos na nossa sociedade, ok? Então se organiza nessa cadeira, porque o assunto de hoje tá fortíssimo e eu quero ir direto ao ponto. Enquanto você se organiza, eu vou tomar um golinho de água. Tô te dando a chance de se organizar, porque o negócio hoje tá fortíssimo aqui no nosso encontro. Então, vamos lá. Eu te expliquei o que é o conceito de autoimagem e hoje a gente vai falar sobre 4 resultados negativos que você tem na vida que são causados pela incerteza na autoimagem. Se você se identificar com algum deles, já coloca aqui embaixo, porque eu tenho certeza que o antídoto dele vai te ajudar ainda hoje a combater. Meu esposo José, né, que é a nossa produção aqui, que organiza o cérebro por trás da minha operação, ele sempre fala isso, não joga o assunto, traz o assunto, mas traz tarefa para elas conseguirem aplicar e combater aquilo ali que você trouxe ou fortificar aquele conhecimento que você somou. Então, hoje é exatamente isso. Nós temos o método, mas a gente também tem tarefas para executar e vencer essas inseguranças, ok? Primeira coisa, como eu já te falei, é a insegurança. Ou seja, essa insegurança em si mesma e nas pessoas é um indício claro, muito clássico, de que você está com uma distorção na sua autoimagem. Uma das grandes causas de separação de casais, de divórcios e principalmente de relacionamentos entre famílias. Eu não falo mais com a minha mãe. Eu tinha uma amizade de muitos anos e a gente se quebrou, não sei porquê. Pode ser, em muitos dos casos, essa insegurança, essa desconfiança constante de que a pessoa vai te trair, que a pessoa tá mentindo pra você, de que a pessoa tá perguntando as coisas pra você só pra ficar querendo saber da sua vida, que a pessoa tá contando as suas coisas, né, a sua vida pra outras pessoas. E isso muitas vezes pode ser, eu descobri um termo essa semana que é desse jeito assim, Voices of my Mind University, ou seja, pode ser a fonte, vozes da sua cabeça, que você está criando essas
paranoias na sua cabeça que tá dizendo pro mundo que você é completamente insegura. E existem dois termos. Existe a paranoia, que é a mais conhecida, que é tipo, existe um universo de pessoas, existe uma conspiração contra mim. E existe a pronoia, que é todo o universo está conspirando a meu favor. Ou seja, quem é você na fila dessas noias? Ou a paranoia ou a pronoia. O melhor que seja na vida, que a gente seja uma pessoa pronoia, que entende que todas as coisas, tanto boas e ruins, estão cooperando pro meu bem, porque eu vim fazer aqui. Isso é um indício. Quando você é uma pessoa que tem esse olhar mais positivo diante das coisas, é um olhar, é um sinal de que você não é insegura e que a sua distorção na autoimagem, ela pode estar sendo melhorada e trabalhada a cada dia. Mas se você é uma pessoa completamente insegura, se seu marido não te atende, ou ele demora pra te atender, ou ele tá no trânsito e demora pra chegar, pronto, você já começa a se transformar numa pessoa que você não é e que você está deixando a insegurança te engolir. Vira um monstro do Lago Ness só por causa dessas coisas que as vozes da sua cabeça estão te dominando. Então, como a gente vence a insegurança, que é um indício claro da distorção da autoimagem? Você combate a insegurança com o poder de Deus. Eu vou reforçar. Você só consegue combater a insegurança de verdade, fundamentando a sua vida na palavra de Deus, com o poder de Deus. E o dicionário diz para nós que o poder de Deus é a capacidade de transformar a vida das pessoas. Ele cura, ele liberta, ele dá força e coragem. Segundo a Bíblia, o poder de Deus é incomparável, pode mudar a vida das pessoas de um momento para o outro e pode fazer com que algo que elas não conseguiam sozinhas acontecer. Ou seja, quando você identifica que Deus, o Todo-Poderoso, tem o poder sobre as enfermidades, sobre as doenças, sobre o ciúme, sobre a raiva, sobre a falta de domínio próprio, você está dizendo, você está reconhecendo que sozinha você não vai conseguir ser uma mulher segura, uma mulher cheia de si, uma mulher que entende que a autoimagem está fundamentada e fortalecida num Deus criador. Então, o que você tem que fazer? Se entregar ao poder de Deus e pedir em oração para que o poder dele aperfeiçoe essas deficiências, essas doenças, vamos dizer assim. Porque essa insegurança, ela vai sugar tanto o seu relacionamento, tanto a sua família, que ela pode causar, de fato, uma doença em geral, a ponto das pessoas quererem se afastar de você. Então, se você é uma pessoa completamente insegura, como você combate? Qual que é o antídoto? O poder de Deus. Se ajoelhe agora, assim que você terminar essa live, agora não, mas termina o nosso encontro de hoje. Assim que você terminar nosso encontro de hoje, você já corre, se ajoelha e fala de Senhor, eu identifiquei que a insegurança tem me dominado. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ir pros lugares porque eu me sinto feia, eu sinto que as pessoas estão falando de mim, eu sinto que as pessoas estão reparando na minha roupa, mesmo que não seja. Pode ser que isso seja só voz da sua cabeça, mas o que você sente, Deus se importa com isso. Então entregue pra ele isso. E o poder dele vai se aperfeiçoar à medida que você derrubar o seu ego, o seu orgulho, o seu senso de que o mundo está contra você. Quando você entregar isso a ele, ele começa a combater isso com o poder dele, ok? Segunda característica negativa, ou segundo o que eu coloquei, resultado negativo da incerteza da sua autoimagem, é a falta de propósito. Nossa, essa sim, meu senhor, essa é muito forte. Por quê? O que a gente vê de pessoas vagando por esse universo chamado planeta Terra, apenas para pagar boletos e não consegue se encontrar em praticamente nada, um dia tá num trabalho, outro dia tá no outro, um dia tá fazendo uma coisa, outro dia tá fazendo outra, tem 50 mil cursos de ensino superior incompleto porque não consegue se identificar com nada. Então, aqui a gente vê isso sendo muito forte. Então, se essa falta de propósito, falta de clareza do que você veio fazer aqui, uma distorção no que você veio fazer aqui, um dia você acha uma coisa, outro dia você acha outra, é um indício claro de que você está com uma incerteza na autoimagem. Ou seja, você está entendendo quem você é apenas pro lado de fora. Você tem certeza que cor que é o seu olho, a cor que é a sua pele, a cor que é o seu cabelo, mas dentro de você, quem é você, o que você veio fazer aqui, qual que é a sua missão verdadeira de vida, são certezas que você tá muito deturpada. Então, isso é um sinal claro de que você está com um problema na sua autoimagem. Como a gente combate a falta de propósito? Com a palavra de Deus. O livro milenar não tem negociação. Ou você entende, mergulha nele, e ele mesmo afirma, né? A Bíblia afirma que ele é tão forte que ele consegue penetrar e mudar as nossas certezas, ou você vai se alimentar de todas as outras coisas e vai deixar com que todas as outras coisas definam quem você é. Então, como combater
essa distorção da autoimagem, da falta de propósito, através da palavra de Deus, buscando entender em Deus, no livro milenário que de fato você veio fazer aqui. Todos nós que somos criados por Deus, a gente já tem vários encontros que eu falo isso pra você, todos nós somos criados por Deus, temos um propósito em comum, que é comum para todos nós que entendemos que Cristo é um estilo de vida, ou seja, propagar as boas novas, dizer para todas as pessoas que passarem ao nosso redor que nós somos filhos de um Deus que nos ama e que entregou o seu único filho. Ele não tinha 12, 10, 5, 3, 4 filhos. Ele tinha apenas um que ele entregou numa cruz para morrer por mim e por você. E que cada gota daquele sangue que caiu naquela cruz tem a função, tem assim a força que nenhum ser humano tem de limpar, de lavar os nossos pecados e de mudar uma sentença, de nos levar para um lugar de fogo, enxofre, tristeza, que é o inferno, e nos levar para um lugar de paz, de tranquilidade, onde nós vamos passar a eternidade conhecendo cada vez mais esse Deus criador que deu nome para todas as coisas, deu nome não, que criou todas as coisas, a gente vai falar quem deu nome, mas que criou todas as coisas, que separou dia e noite, que fez a praia, eu já falei do mar pra você, que estabeleceu limites do oceano de ir e vir, que sabe as horas exatas de noite e de dia, enfim, esse Deus criador que em sua infinita inteligência e bondade que a gente não consegue imaginar uma microgota de quanta inteligência e quanta profundidade do conhecimento dele ele carrega, a gente vai passar a eternidade o conhecendo. Então foi o filho dele que nos deu essa autonomia de nos achegarmos. Imagina que tá chovendo, você não vai conseguir chegar até um determinado lugar. Então você vai ou se ensopar ou vai ser arrastado. Através de um guarda-chuva você consegue chegar a esse lugar. É como se o sangue de Cristo ele fizesse isso. Ele nos purifica, ele nos protege para que a gente chegue diante da presença de Deus sem ser consumido. Ou seja, esse segundo resultado negativo que a distorção da autoimagem causa na gente, que é essa falta de propósito, ele só consegue ser combatido quando você entende verdadeiramente o que você veio fazer aqui, a palavra de Deus, qual é a palavra, o que a palavra de Deus diz pra você sobre o que você veio fazer aqui, e eu já te disse. Então, primeira coisa é que todos temos um propósito em comum de propagar as boas novas, de dizer pro mundo esse sacrifício de Cristo. Segundo propósito é o propósito individual, é aquilo que Deus nos chamou pra fazer individualmente, particularmente. Então, aprofundando um pouco mais nas escrituras, em Efésios 4:11 afirma isso, que uns foram chamados para pastores, outros para profetas, outros para mestres, outros para evangelistas. Cada um de nós temos uma função individual. Então, depois que você entende o seu propósito comum, você vai se mergulhando naquele propósito individual que está muito conectado com as suas habilidades, com aquilo que você faz bem, com o contato que você tem com as pessoas, com a maneira que você lida com os outros, com a maneira que você tem de se comunicar. Às vezes você é uma pessoa que tem muita linguagem de amor através das ações, então isso pode estar conectado com o seu propósito. Enfim, eu tenho uma aula aqui no YouTube de mais ou menos 1 hora e pouco, meu esposo quase desmaiou na hora que ele viu isso, mas é porque falar sobre missão de vida, sobre propósito é de fato um ensinamento muito robusto. Então, se você tem dúvida sobre isso, eu te aconselho a clicar aqui em cima e ir para a aula de propósito, porque a aula de propósito aqui no YouTube de graça, nem é o Filhas da Coragem, que é a nossa comunidade paga, né? A gente tem aula sobre propósito lá, mas aqui você já consegue entender qual que é a sua missão, qual que é o seu propósito, o que você tá fazendo aqui de verdade. E evoluir nesse assunto para acabar, para riscar, para combater, tomar o antídoto, né, que vai tirar essa distorção na sua autoimagem, que é a falta de propósito, vai tirar você desse lugar de ficar que nem barata, sabe? A barata vai pra lá, de repente ela vai pra cá. Eu tava lavando o quintal esses dias, e aí eu joguei água e a barata ficou lá congelada. Aí eu joguei água, ela não se mexeu. Eu falei, será que ela acha que eu não estou vendo ela? E que se ela ficar paisana ali, eu vou fingir como se ela não existisse e vou seguir minha vida? Claro que não. Eu vou ter que tirar ela dali, porque eu vou esfregar onde ela tá. Então, muitas vezes a gente tá assim, o mundo tá querendo a nossa ação, tá querendo que a gente se posicione, as pessoas querem ver da gente uma atitude. A palavra diz isso, né, que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus, mas a gente prefere ficar que nem uma barata, fingindo que nós não estamos ali. Vamos fingir que eu não tô aqui porque ninguém repara na minha existência, pois não é isso que Deus te chamou. Quanto mais você finge de maluco, a gente fala aqui em São Paulo, quanto mais você dá um de louco e finge dar uma de João sem braço, que você não
não está aqui, que você não existe, que você veio só para passar despercebido por essa terra, mais as coisas vão te deixar tonta, mais a vida vai querer te engolir, mais água o mundo vai jogar em você pedindo que você se posicione. Então, quando você tem uma função, você vem pra cá, você entende o que você é, você age de propósito, você começa a se conectar com o propósito de Deus, com a palavra de Deus e vai combatendo essa segunda classe, assim, da incerteza que a autoimagem, a distorção da autoimagem causa na gente, ok? Terceira distorção da autoimagem, que vem muito clara também nas ações diárias do nosso dia, é a falta de coragem. Essa, pra mim, é uma das mais determinantes. Então, se você tem falta de coragem, se você é uma pessoa medrosa, é uma pessoa muito covarde diante das circunstâncias, é um sinal claro de que você está com uma distorção na sua autoimagem. Você está deixando só com que as coisas externas te definam. Por que eu tô falando isso? Porque você combate esse medo intenso na sua vida enxergando as suas raízes, entendendo que Deus nos chamou com um espírito de ousadia, de equilíbrio, de coragem e não de medo. Então, se a gente voltar desde o começo, a gente vê um Deus que criou o planeta Terra, que criou Sol, Lua e mar e oceanos e tudo, e colocou um ser humano aqui nessa Terra, feito de pó da Terra mesmo, da mesma Terra que ele criou, juntou um pouco de água, misturou e fez. A gente soprou o fôlego de vida em nós e trouxe para aquela pessoa, entregou para aquela pessoa, o primeiro ser humano criado, algumas responsabilidades que precisavam e que requereram daquele momento, daquele ser humano, coragem. Então, imagina você receber uma função de nomear animais e olhar para aquele animal e sem inspiração nenhuma, nem Pinterest, nem outras referências, criar da sua própria cabeça um animal que chama leão, um animal que chama elefante, um animal que chama zebra. Da onde veio essas inspirações que Adão criou, entendeu? Que Adão recebeu de referências para criar, e seja qual foi o idioma que ele colocou naquela época, ele teve esse processo de construção. Então, isso requereu coragem dele administrar um paraíso chamado Jardim do Éden. Requereu coragem de abraçar uma ajudadora, uma auxiliadora, que é uma mulher que veio, que com certeza naquela época ela já falava 25 mil palavras, igual a gente fala hoje. Às vezes ela até poderia falar um pouco mais, porque ela só conversava com ele, com Deus. Então, requereu coragem dele de conseguir conciliar tudo isso, e também requereu coragem dele para agir contra aquilo que Deus tinha direcionado ele a fazer, que foi comer o fruto proibido que Deus disse para eles não comerem. Então, em todas as nossas ações, a gente precisa de coragem. Porque muitas vezes a gente tem mais coragem de fazer coisas erradas do que fazer as coisas que nós precisamos combater essas incertezas da nossa autoimagem. Então, existe até uma frase que fala isso, nossa, o mundo seria um lugar muito melhor se os bons, se os íntegros tivessem a coragem dos canalhas. É uma frase terrível, mas é muito verdade, porque os canalhas, eles não têm pudor em roubar, fazer golpe do Pix, assaltar as pessoas, sequestrar as pessoas, xingar pessoas no telefone. Mas muitas vezes os bons, as pessoas boas que estão nessa terra, entendendo o seu propósito, querendo agir em favor de uma causa positiva, e eu não tô nem falando de nada místico, eu tô falando de ser uma pessoa do bem, uma pessoa de pagar suas contas, de trabalhar, a gente morre de medo de se posicionar, a gente sempre deixa com que a covardia seja a primeira atitude. Não, eu não vou, não, eu não posso, não, eu não quero falar e fazer uma oração na empresa. Ai, que ideia é essa, nossa? Não posso. Então, assim, você pode sim mudar o ambiente, agir em favor disso, quando você entende que a coragem ou a covardia está roubando de você a certeza da sua autoimagem. Você está tomando certeza sobre você apenas externas, quando na verdade você precisa entender que você é uma pessoa corajosa. A Bíblia diz isso, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de coragem, de equilíbrio e de atitude. Ou seja, 2 Timóteo 1,7, ele fala muito isso, que nós precisamos nos posicionar. A coragem, ela não é igual a água do chuveiro que a gente abre e a gente toma um banho de coragem e aquilo vem. Não, são exercícios diários que nós agimos em favor sempre de escolher a coragem. A mesma coragem que Adão teve de cumprir uma regra básica no Jardim do Éden, de não comer esse fruto, a gente também tem coragem para muita coisa errada que a gente faz, quando na verdade a gente precisa ter coragem para fazer as coisas certas. Então, quando você tá deixando com que a covardia conduza o seu pensamento, as suas ações, as suas decisões,
visões, é um indício claro de que você está com uma distorção na autoimagem. Como você combate essa distorção? Entendendo esse versículo da palavra de Deus. Ou seja, entendendo que você é alguém criado à imagem e semelhança de um Criador, que colocou em você esse sentimento de coragem, que a coragem precisa ser também uma das ações. Assim como você acorda e escolhe escovar os dentes, escolhe pentear o cabelo, escolhe colocar uma roupa, você também precisa escolher ser uma pessoa corajosa. Eu vi um rapaz esses dias, apareceu pra mim, a gente já tá caminhando pro final desse nosso encontro de hoje, apareceu pra mim um cara no TikTok falando assim, você é homem, você tem a responsabilidade de ser corajoso. Ele fala no vídeo. E aí eu parei, eu falei, cara, deixa eu ouvir isso. Eu tava no trem e aí tinha uma senhora no trem, eu já contei a história pra você. Eu tava no trem, tinha uma senhora com uma criança, uma menina no trem, uns 7, 8 anos. E aí chegou um cara, tipo assim, meia idade, meio estranho, do outro lado do trem, ele atravessou e veio conversar com a menina. Tudo bem, dá um beijo aqui no tio, dá um beijo aqui no tio. E a avó tentando empurrar, ele falou, não, a menina super constrangida. E o cara pegando no braço da menina, falando, vem cá, deixa eu sentar do seu lado. Querendo insinuar que ele tivesse alguma coisa com a menina, tipo, fosse parente dela. Ele falou assim, eu vi isso, tirei meu fone e falei, viu, senhora, você conhece ele? Aí a senhora, não, eu não sei quem é, ele tá querendo mexer com a minha neta. Ele falou assim, eu pus a mão no peito dele e falei, é o seguinte, vaza, senão eu vou te dar um socão aqui agora. Falou que o homem se constrangeu e saiu. Ou seja, ele deixou claro que por mais que ele não tivesse um envolvimento pessoal com aquela senhora e com aquela criança, como homem, ele tinha um compromisso de ser corajoso diante daquela circunstância. Nós também precisamos nos posicionar. Essa história de que, a sua criança é especial só pra você, precisa acabar na nossa vida. Nós temos que entender que as nossas crianças são especiais para todos nós e principalmente para Deus. A Bíblia fala isso, que deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Existe até um ensinamento emblemático, eu conto essa história direto pro meu filho, ele tem uma biblinha, ele ama essa história. E conta a história das crianças, Jesus e as crianças, porque os discípulos, está em Mateus, acho que é Mateus 12, 14, alguma coisa assim. Os discípulos afirmam que as crianças estavam fazendo muita bagunça em volta de Jesus. Vamos tirar essas crianças daqui. Jesus fala, não, deixa com que eles venham até mim, porque quem tem o coração como os deles é que vão pro reino dos céus. E as crianças vêm, ele beija, ele abraça, e aí é descrito isso. Ou seja, quando a gente não se compadece de defender, de amar, de proteger, de se colocar no lugar das nossas crianças, dos nossos idosos, a gente acabou. A gente se tornou as pessoas ruins. Então não tem como a gente sermos mulheres de homens corajosos se nós não combatermos essa ruindade, essa maldade do mundo que existe em nós, que é a nossa primeira atitude que a gente tem é ignorar tudo e todos. Então, esse homem que ele fez esse vídeo lá no TikTok que apareceu pra mim, ele tinha sim a escolha de se posicionar em ser um covarde e não falar nada, falou, não, deixa esse velho aí, não sei quem que ele é. E muitas vezes a gente vê isso, pessoas brigando, pessoas discutindo. Não é o meu caso, que eu não vejo isso a paisana de jeito nenhum. Meu esposo sofre. Primeiro entende o que tá acontecendo, porque eu não consigo ficar quieta. Mas eu e você temos essa obrigação de nos posicionarmos de uma maneira corajosa. É claro que não imprudentemente, não sendo maluca, entrando na frente de sequestros, assaltos, mas agindo tudo dentro daquilo que a gente puder fazer. Teve um acidente? Liga pra ambulância. Viu alguma coisa suspeita? Liga pra polícia. Se posicione, escolha ter a coragem como um estilo de vida. Você só vai combater essa covardia, que é um indício claro de uma distorção na sua autoimagem, quando você se posiciona, você assume um lugar de corajosa. O antídoto para essa covardia é transformar a coragem no estilo de vida. A gente tem, né, uma comunidade de mulheres que é o Filhas da Coragem, onde a gente aprende com psicólogas, com mulheres que são psicanalistas, como a gente pode combater o medo, transformando a coragem no estilo de vida, por apenas R$ 49,90 por mês. Mas, se você, não quero investir agora, tô conhecendo você agora, Lira, só com esses ensinamentos pequenos de escolher sempre a coragem ao invés da covardia, escolher optar por outras roupas ou por roupas mais coloridas ao invés de só roupa preta. O que eu mais vejo é isso. Eu faço muitas análises de cor de mulheres. Nossa, Lira, você acredita que eu só tenho roupa preta? Às vezes, esse instinto de ir pra roupa preta é o nosso instinto natural de querer se esconder, de querer passar despercebido. Não, hoje eu não vou usar roupa preta. Hoje eu vou usar branco, hoje eu vou usar off-white, hoje eu vou usar um vermelho. Eu vou pegar a roupa mais colorida que tiver no meu guarda-roupa, eu vou usar isso aqui, porque eu não vim pra esse mundo pra ser uma barata, mas eu vim pra esse mundo pra marcar a minha geração, pra impactar alguém de alguma maneira. E nós atraímos aquilo que nós somos, aquilo que nós geramos pro mundo. Você veio pra esse mundo pra ser uma barata, você vai andar só com barata. Pode ter certeza que barata, já viu barata com qualquer tipo de outro animal? Não, ela só anda com animal, com barata. Então, quando você se posiciona a se tornar um leão, a mesma coisa vai acontecer. Leão anda com quem? Com leoa, com outros leões, mais com leoa, que ela acaba
acaba sendo mais forte no reino animal que o leão, porque ela caça, ela protege os filhos e ela prepara o ambiente para que o leão chegue. Então, quando você se posiciona a ser um animal além da barata, você pode ter certeza que você vai atrair pessoas que são além das baratas, ok? E finalizo o nosso encontro de hoje com uma das últimas, o quarto resultado negativo da distorção, o quarto resultado negativo quando você tem uma distorção clássica na sua autoimagem é a falta de autoaceitação. Ou seja, você só olha pra você com defeitos, você nunca consegue olhar pra você mesma com amor. É sempre eu tô acima do peso, eu não tenho unha de porcelana, eu não tenho dinheiro pra colocar unha de porcelana, o meu cílio não é o mais bonito, o da fulana é o mais bonito, a minha sobrancelha lá, ó, a da fulana é grossa, que agora tá na moda de sobrancelha grossa, a minha é muito fina, não consigo fazer brow lamination, ai que porcaria. Ó aqui minha papada, ó aqui meu olho fundo, olha aqui minha olheira, isso aqui não tem jeito, nem se eu entrar na faca. Olha isso aqui, a gente tem essa mania de olhar só negativamente pra todas as circunstâncias. Eu não tô falando isso segundo Voices of My Mind, tô falando isso da fonte da minha cabeça. Eu já fiz mais de 250 análises de cor, tem tanto online quanto presencial, é sempre o primeiro instinto do tipo... Nossa, como eu sou feia. Nossa, como meu olho é funda. Nossa, mas isso aqui eu nunca tinha me reparado dessa maneira. Nossa, mas como o meu lábio é grosso demais ou fino demais, ou nossa, eu tô com bigode, é sempre isso. Eu nunca, em 250 análises de cor, eu vi uma cliente minha olhar e falar assim, nossa, mas eu sou bonita, né? Rapaz, olha esse traço meu, que lindo. Mesmo na cor errada, que eu já vi que tá péssima essa cor, eu sou uma pessoa bonita. É muito difícil, isso não é soberba, é você se aceitar. Ou seja, quando você tem um indício claro de que você está com uma distorção na sua autoimagem, é que você não se aceita, você tá sempre reparando e preocupada no que tá ruim, no que tá péssimo, no que tá faltando. A cirurgia que tá faltando, a unha de porcelana que tá faltando, o cílio que tá faltando e nunca no que você já tem. Eu já te expliquei que a verdadeira diferença entre uma pessoa rica e uma pessoa próspera, uma pessoa rica e uma pessoa pobre, de verdade, falando financeiramente também e emocionalmente, é que a pessoa pobre, ela sempre se concentra no que falta. Agora no Natal ainda a gente passa e pergunta, e aí, como foi o Natal? Não tinha muitos fogos, né? Porque nós estamos apertados, Coca-Cola R$12, então não tinha muita Coca, era mais Dolly ou o que tivesse. Não tinha assim um Chester, um pernil, né? A gente comeu um frango mesmo. E aí quando você pergunta pro rico, tanto de emocionalmente quanto financeiramente, aí como foi sua ceia? Nossa, foi lindo. Fulano tava, Beltrano tava, a gente tava em família, a gente teve tal sobremesa, a gente teve Coca, a gente teve champanhe, ou seja, ele se concentra no que tem e transforma aquilo que ele tem em resultados positivos, enquanto o pobre só olha porque faltou. Então, não seja uma pessoa emocionalmente pobre, não seja uma pessoa pobre de espírito que repara só no que tá faltando em você. Comece a reparar naquilo que Deus colocou em você. Nossa, Deus me fez diferente, né? Eu poderia ter nascido na Ásia, por exemplo, que lá é muito difícil da gente criar individualidades, porque eles nascem muito parecidos, mas Deus me colocou num país onde a miscigenação foi tão grande que eu tenho as minhas peculiaridades, eu tenho as minhas individualidades. Então, a pessoa bate o olho em mim, ela sabe quem eu sou. Eu tenho aqui algumas expressões, meu olho é um diferente do outro, mas isso me faz quem eu sou. Meu cabelo não sabe se ele é ondulado, se ele é liso, mas show, é isso que faz quem eu sou. Então, observe sim, seja real naquilo que tá ruim, aquilo que é bom, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, mas não deixa com que isso seja o fim do mundo. Não se compare com a fulana que tá toda cheia de plástico e você não tem, e aí isso te faz assim ser péssima. Repare naquilo que Deus te fez. Então, qual que é o antídoto para combater a falta de aceitação? Entendendo que você tem um pai que não é só o pai aqui da terra, independente de quem tenha sido o seu pai terreno, você tem um pai no céu que te chamou para como filha dele, para ser como filha dele, assim como ele tem Jesus, ele chamou Jesus para ser o seu filho, ele trouxe Jesus para ser seu filho aqui em carne e osso, ele mandou, né, Jesus por livre espontânea vontade veio e deixou claro que pela vontade do meu pai eu estou aqui. Você também tem um pai que te ama, que te criou a imagem e semelhança. E esse versículo ele é tão forte porque ele poderia falar, eu criei vocês a minha imagem. Pronto. É isso, imagem show. Mas o que a Bíblia fala? Que eu criei o homem e a mulher a minha imagem e semelhança. A imagem a gente já sabe que é o fator externo, mas a semelhança é também na atitude, é também no entendimento de quem é. O dicionário diz assim, ó,
Semelhança é parecência entre os seres, coisas ou ideais que têm elementos conformes, elementos iguais, independente daqueles que são comuns à espécie, ou seja, analogia, identidade, conexão. Ou seja, quando Deus nos diz que nós somos criados à sua imagem e semelhança, significa que nós carregamos o DNA divino em nós, que nós somos seres que somos filhas da coragem, filhas do amor, filhas da compaixão, filhas do domínio próprio, ou seja, tudo isso precisa ser gerado em nós, que são fatores além do que a nossa imagem nos diz, da nossa cor da nossa pele, a cor do nosso olho, a ondulação do nosso cabelo, são certezas que nós tomamos dentro de nós, que afeta diretamente no nosso comportamento, nas nossas certezas, em como nós reagimos e agimos em favor do mundo. Então, se muitas vezes você está sendo uma pessoa com falta de segurança sobre si mesma, não gosta da sua imagem, não se sente bonita, tá sempre acima do peso, tá sempre repudiando a sua própria imagem, é um indício claro de que você está com uma distorção na sua autoimagem. Então, como você combate isso? Aceitando a sua filiação. Não coloque a certeza de quem você é em coisas passageiras. O que eu mais sofro é com clientes e alunas, e depois que passou pela minha mentoria, não tem mais licença poética para assumir quem é através da profissão. Ah, quem você é? Eu sou uma arquiteta. Ah, eu sou advogada. Ah, eu sou diretora de marketing, eu sou diretora comercial. Não tem mais licença poética para se apresentar dessa maneira. Então, quer dizer que você é essa profissão. E aí, se essa profissão acabar, ou parar de existir, ou você, por algum motivo, não poder exercer essa profissão, porque muitos advogados sem OAB não conseguem exercer o fato de ser advogada, né? É uma pessoa formada em direito. Então, quer dizer que você não existe, você não tem propósito, você não tá fazendo nada aqui. Muitas pessoas, sim, acabam desse jeito. Ah, não consigo mais exercer arquitetura, tô sem cliente, esse mês foi ruim para mim, pum, acaba a autoaceitação, é destruída, a pessoa se fica no fundo do poço, se sente o lixo, o cocô do cavalo do bandido. Não deixe com que a sua filiação, ou seja, quem você é, seja fortalecido apenas numa formação que você estudou lá seus 4 anos. Então quer dizer que 4 anos de faculdade resumem você nos últimos... A gente exclui tudo que você viveu nos últimos 30, não sei com quanto você se formou, 17, 18 anos atrás, antes de você se formar, foi completamente excluído. Todas as suas habilidades, as suas certezas, as suas identidades em Cristo foi esquecida porque agora você é a arquiteta, você é a advogada. Não faça isso. Se defina como filha do rei. Você é filha do rei. O rei, criador dos céus e da terra, te chama de filha. Essa é a sua primeira filiação. Segunda filiação, que é uma das coisas que eu sempre fundamento você. Você é amada. Uma pessoa que é amada, uma mãe que gera um filho, e o pai também, né? A maioria dos pais, vamos dizer assim, independente se o filho, ele tá super lindo, cheirosinho, bonitinho, ou se ele tá ali com a fralda suja, com a roupinha suja, o pai que tem o seu filho por amor, ele ama aquele filho, independente do que aquele filho faça. Então, não faça com que a sua filiação seja fundamentada na sua profissão, no que você faz. Então, entenda que você é amada, independente dos lugares que você vá, do que você faz. E entenda a sua posição de visionário. O que é um visionário? Uma mulher visionária é aquela mulher que entende que a vida está pautada em Provérbios de 20 a 27. Ou seja, eu não desvio os meus olhos para conforme o mundo vai indo, mas eu confio naquele que me chamou. Eu mantenho os meus olhos fixos naquilo que está diante de mim, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda, desviando os meus pés do mal, mas me conectando com aquilo que Deus já me chamou para fazer. E por último, entenda que você combate essa distorção na sua autoimagem, conectada a uma falta de aceitação, se entendendo como uma mulher corajosa por natureza, porque em 2 Timóteo 1,7 eu não te dei um espírito de covardia, mas de equilíbrio, de ousadia e de confiança nas coisas. Então se afirme nesses versículos, praticamente para todas as coisas ruins que a gente tem quando tem distorção na autoimagem, a palavra de Deus, o poder de Deus, os versículos que ele nos direcionou, a palavra dele, fundamentada, tatuada, fixada no nosso coração, combate. Então entenda que Cristo, como estilo de vida, ele combate essas distorções na autoimagem. Se você abrir o seu coração para que ele trabalhe nisso, reconhecendo, fundamentando, aprendendo sobre o poder dele, sobre a palavra dele, combatendo, tomando de fato todos os dias esse antídoto contra essas coisas. Ok? Como a gente faz todos os dias, feche os seus olhos aonde você está, e se você concordar com a minha oração, sim, Senhor, quebra todas essas coisas ruins com relação à minha autoimagem, mas me fortalece em ti, você vai dizendo amém, Senhor.
Senhor, é isso aí, eu quero mesmo isso aí. Mas se você não concordar, fala, não, Senhor, eu quero continuar sendo uma pessoa insegura, uma pessoa covarde, uma pessoa medrosa, uma pessoa que não aceita a si mesma, uma pessoa que não tem propósito. Mas se você quiser combater todas essas coisas, ore agora, onde você estiver. Seja dirigindo onde você estiver, com o olho aberto ou fechado, no seu espírito, peça para que Deus trabalhe isso na sua vida, porque o ano de 2025 vai ser esse ano que vai determinar as pessoas que tiverem essa autoimagem muito fortalecida, cada uma dessas coisas ruins combatidas com esses antídotos, o ano vai ser dessas pessoas, não tem como o sucesso não chegar para você, ok? Pai, obrigada. Obrigada, Senhor, por esses poucos minutos que nós tivemos para aprender de Ti. Ensinamentos profundos que vão mudar não só o nosso dia, as nossas semanas, mas a nossa vida. Isso que o Senhor nos abriu aqui hoje, essa capacidade que o Senhor nos entregou de entendermos quem nós somos, não apenas esteticamente falando, que é uma das principais preocupações do mundo. É a nossa aparência, o nosso cabelo, o creme que a gente vai passar, é o skincare. Mas nós estamos preocupadas em sermos internamente quem o Senhor quer que a gente seja, que o mundo entenda quem dentro de nós somos e o quanto nós conseguimos encher a boca para trazer com clareza isso para o mundo. É isso que verdadeiramente separam as mulheres maduras das imaturas, as meninas das mulheres e as pessoas que têm oportunidades das que têm só uma chancezinha e passam por esse mundo despercebidas. Nós não queremos ser mulheres apenas de chancezinhas, mas mulheres de oportunidade, de legado nessa geração. Então constrói em nós, Pai, essa capacidade de fundamentar a nossa autoimagem na tua presença, na tua palavra, no seu poder, no propósito que o Senhor tem para nós, nos seus versículos, na tua palavra em nós. É isso que nós pedimos. Se as minhas irmãs estiverem concordando em espírito, Deus, faça a sua vontade. Tanto no nosso propósito em comum de entender que o seu filho morreu numa cruz para que a gente tivesse vida em abundância, vida em abundância, e também no propósito individual. Sejam elas evangelistas, mestras, pastoras, o que o Senhor quiser de missão para elas, que o Senhor traga clareza nos próximos dias para elas. Aquelas que tomarem posse ainda nos próximos dias vão receber com clareza um chamado de alguém dizendo: nossa, mas você parece uma pastora, cuida bem dos outros, né? Nossa, mas você fala bem, né? Parece que você tá querendo pregar para mim. Ou seja, com clareza o Senhor vai dar sinais para elas que os próximos dias a criação do Senhor está aguardando a manifestação dos teus filhos, e elas mesmas, as suas criações, amigas, parentes, vão dizer para elas: nossa, mas você parece isso, você parece aquilo. E isso vai ser testificado na vida de cada uma das minhas irmãs, daquelas que quiserem viver em favor do Senhor e quebrar qualquer efeito negativo que está contra a autoimagem fortalecida em ti, que é uma das grandes estratégias de Satanás, é confundir a gente, é trazer confusão, é trazer medo, é trazer inseguranças nessas áreas. Mas quando nós estamos com o Senhor, ou nós estamos em Cristo, ou nós estamos em crise, e nós temos escolhido diariamente estar em Cristo, o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Me prolonguei hoje, mas é porque o assunto é forte. Dentro da nossa comunidade Filhas da Coragem, como eu já te falei, por apenas R$ 49,90 por mês, você tem acesso a um conteúdo assim, ó. Várias outras questões negativas que tem a ver com traumas da infância, com falta de paternidade, com distorção na nossa infância, que tem tido efeitos negativos na nossa vida, pra gente conseguir compreender e combater a covardia na nossa vida. Então, se você quer se aprofundar, lá esse é o lugar, ok? Te espero no próximo conteúdo de amanhã, que também tá assim, ó, fortíssimo. Se inscreve nesse canal e não esquece de compartilhar com pelo menos uma mulher que você conhece, que é filha do rei, amada, visionária e corajosa, viu? Beijo no seu coração.